Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos aí muito bem. Eu queria iniciar aqui agradecendo ao Sebrae do Rio Grande do Norte pelo convite, parabenizando ao trabalho que o Sebrae vem fazendo para desenvolver o ecossistema de inovação e de startups do Rio Grande do Norte, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Nordeste. Eu acho que o trabalho que o Sebrae do Rio Grande do Norte vem fazendo, ele é um trabalho tão impactante que acaba por expandir as nossas fronteiras, né? E eu venho acompanhando isso de muito perto e eu percebo que na última década, nos últimos 10 anos, a gente deu um grande salto de desenvolvimento nesse segmento de startup, de inovação, e muito disso é fruto desse trabalho, do apoio que o ecossistema vem recebendo do Sebrae, né? E citando também nominalmente aqui Carlos von Sosten, Zeca Mello, também Marcelo Toscano, João Hélio e todo o time aí do Sebrae, tá? Para mim é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Jean Valério, sou jornalista, eu sou criador do Fórum Negócios, é um evento que também ganhou uma proporção enorme nos últimos 4 anos. Este ano a gente vai para a nossa 5ª edição, né? No ano passado nós realizamos na Arena das Dunas, que inclusive é onde eu estou agora aqui, e nós trouxemos 5.000 pessoas para um estádio de futebol para falar de empreendedorismo, né? A transformação de 5.000 pessoas que vieram aqui conhecer as ferramentas, as práticas, absorver conteúdo e foram impactadas com essa mensagem, e não só isso, mas foram encorajadas e tiveram as ferramentas para que pudessem agir na sua transformação. E o Sebrae também, como sempre, nos apoiando. E além do Fórum Negócios, sou presidente do LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Norte, e tenho alguns negócios na área de comunicação e invisto em startups. Eu sou um grande entusiasta do setor de inovação, eu sou um grande entusiasta e torcedor do Rio Grande do Norte, né, do Jerimum Valley. Então, eu quero reforçar meu agradecimento. O que eu vou falar hoje aqui é um pouco sobre essa trajetória e sobre como nós podemos trabalhar para criar esse ambiente inovador, seja dentro das suas empresas, seja no nosso ambiente, na nossa cidade e até mesmo nas nossas próprias vidas, né? E aí eu vou contar um pouco da história do Fórum Negócios e vou falar um pouco sobre essa minha trajetória e sobre como é que eu observo esse ambiente empreendedor aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo, porque eu acho que as oportunidades são inúmeras, elas estão aí latentes, mas basta que você precisa estar preparado para que você não desperdice quando essas oportunidades baterem a sua porta. Primeira coisa, eu tenho falado muito sobre o conhecimento que transforma, né? Isso transformou a minha vida, isso não é um clichê. Eu comecei a minha carreira como jornalista, sendo repórter de economia do Jornal de Hoje, do Diário de Natal, da revista Negócios, que é uma revista que eu fundei e nós temos até hoje, já faz 15 anos. E a partir daí eu me apaixonei pelo mercado corporativo. Eu fazia as coberturas das empresas, do mercado, né? E de lá para cá, foram muitos anos nessa cobertura. Há 5 anos eu decidi criar um evento chamado Fórum Negócios, né? E a partir daí eu me aprofundava cada vez mais sobre conteúdo de negócios, conteúdo de empreendedorismo. E esse conhecimento que eu venho absorvendo ao longo dos anos, ele realmente tem transformado a minha vida. E quando eu absorvo algum conhecimento que eu consigo compartilhar com alguém, e o Fórum Negócios nada mais é do que esse hub de conexões, esse conhecimento, quando impacta alguém e esse alguém é transformado, porque o cara é impactado, mas ele tem que ter a atitude e a ação para se transformar, né? Para sair daquela inércia para algo concreto. E quando isso acontece, é aí que a gente se sente satisfeito, é aí que a gente entende muito do nosso propósito. Então, conhecimento que transforma tem sido uma frase que eu uso muito na minha vida, e desde o momento em que eu uni o conhecimento, a ação,
as coisas têm mudado na minha vida. Como é isso, Jean? Eu era um cara de muitas ideias. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ter ideias, mas eu não colocava muito em prática. Eu ficava muito no campo das ideias e eu não partia para a prática. Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a fazer o seguinte, eu continuo tendo muitas ideias, né? Eu continuo estudando, lendo muito, absorvendo muito conteúdo, mas eu procuro ser resolutivo. Eu decidi que eu ia dedicar o meu dia, a maior parte do meu dia, 90% do meu dia, para ação, para prática. Então, a partir daí, eu comecei a arriscar muito. Eu saí da ideia, do pensamento para a prática, né? Então, eu digo muito que eu era 90% ideias e 10% prática no passado recente, e hoje eu sou 90% prática e 10% ideias. Então, eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã eu estou estudando, lendo jornais, me informo, mais 7 horas eu faço uma atividade física e a partir daí eu começo a produzir. Então, eu dedico o meu dia a produzir. E quando eu falo em você colocar em prática, e aí eu vou jogar um insight, essa minha fala aqui, eu vou falar aqui com vocês, não vou fazer nenhuma apresentação, mas vou jogar vários insights que eu acho importante compartilhar com vocês. Então, eu quando comecei a praticar, eu comecei a arriscar muito, porque eu tinha muitas ideias, mas eu não tinha muitos recursos. Nunca tive muitos recursos para execução. Então, eu comecei a arriscar. É o que a gente chama de skin the game, né? Liderança antifrágil. Eu arrisquei muito na minha vida. E como diz o Nassim Taleb no seu livro Arriscando a Própria Pele, aqueles que arriscam mais, eles têm uma probabilidade maior de alcançarem o sucesso. Assim como aqueles que também arriscam mais têm uma probabilidade maior de sofrerem derrotas ou perdas significativas. Quem arrisca muito, já tem que estar disposto a perder também, não só a ganhar. É claro que você tem que arriscar, mas você tem que analisar o cenário, o ambiente, as ferramentas que você está usando. Então, quando eu passei a arriscar, eu passei a ter ganhos. Ganhos, quando eu falo, pessoal, não é só ganhos financeiros, tá? Porque eu já perdi muito dinheiro, já ganhei muito dinheiro, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do resultado, do impacto do que você realiza, do legado que você deixa, né? Da percepção das pessoas, da reputação que você cria. Porque eu digo muito que o que eu falei antes, o conhecimento, ele é muito importante na sua vida. E o que eu tenho hoje é uma base de conhecimento, de conteúdo que está agregado aqui. Então, mesmo quando eu perco, eu digo muito essa frase, mesmo quando eu perco, eu ganho. Por quê? Porque eu aprendi com a derrota. E provavelmente, se eu for inteligente, se eu usar minha sabedoria no futuro, com esse repertório de aprendizado, eu não cometerei os mesmos erros. Então, isso para mim já é um ganho. Ou eu poder ensinar com os meus próprios erros. Muita gente fica se lamentando quando perde. E perde muito tempo vivendo essa lamentação e fica depressivo. É claro que eu não gosto de perder, mas eu não fico me lamentando nem chorando o leite derramado. Eu parto para uma outra, parto para uma conquista. A vida é assim, é feita de lutas. Você cai, levanta, e você aprende a colocar a sua mente sempre focada nas conquistas, no futuro, naquilo que você pode performar e não ficar com a mentalidade no passado, sempre lembrando daquelas derrotas que você teve. Então, arriscar a própria pele é algo fundamental na vida de qualquer empreendedor, tá? E eu digo muito o seguinte, mais importante do que o que eu falo é o que eu estou fazendo. Mais importante do que o que eu falo é o que eu faço, tá? Eu vejo muita gente que está nada contra os professores, não estou falando da parte teórica, mas da parte prática. Eu prefiro escutar conselhos de quem já fez, conselhos de quem já construiu algo. Eu não costumo ouvir conselhos de quem nunca construiu nada. Conselhos, dicas
carões, recomendações de quem nunca construiu nada. Então, isso é muito importante. Mais importante do que o que eu falo é o que eu estou fazendo. Eu procuro dizer o que eu estou fazendo. Isso, pessoal, eu não estou falando construir grandes empresas, grandes empreendimentos, não. Mas construir algo, empreender, algum projeto bem sucedido, algum projeto fracassado. Porque nem sempre você tem que ganhar. E os grandes empreendedores, os homens de maior sucesso, já fracassaram na vida algumas vezes. Então, a própria experiência do fracasso é importante, porque o fracasso ensina muito. E essas pessoas, mesmo fracassando, construíram algo, tá? Quando eu falo do que eu estou fazendo, eu quero dizer que eu montei uma agência de comunicação, eu montei uma empresa de eventos, eu criei o maior evento de empreendedorismo do Nordeste, que começou numa primeira edição com 500 pessoas, depois eu dobrei para 1.200, depois para 3.000, depois para 5.000 pessoas, trazendo os 30 maiores palestrantes do Brasil, lotando um estádio de futebol, construindo uma mega estrutura para receber essas pessoas. Então eu fui lá e realizei, arrisquei a própria pele. É disso que eu estou falando. Hoje eu sou presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Norte, que é um projeto que eu acreditei. Nós somos uma filial de São Paulo. Hoje a gente construiu uma agência inovadora, onde eu tenho um time de pessoas comprometidas e a gente realiza vários projetos internamente de comunicação. Nós somos meio que um hub de startups de comunicação, onde a gente tem editora, onde a gente tem portal de conteúdo de negócios, onde a gente tem um portal de conteúdo de jornalismo, onde a gente tem um aplicativo de leitura chamado Bora Ler, onde a gente tem uma empresa de mídia nacional, uma startup criada no Rio Grande do Norte, chamada Fala Síndico, que hoje já está além do Rio Grande do Norte. Ela está em Fortaleza, em João Pessoa, em São Paulo, em Goiânia, em Vitória, em Curitiba, na Grande São Paulo, em Brasília. Então, quando eu falo de arriscar a própria pele, é exatamente de construir isso. Eu virei investidor de startups, não um mega investidor, porque ainda não, mas se Deus quiser, eu miro um dia poder ser um mega investidor, mas eu procuro aportar com recursos, quando tenho, com mentoria, sempre, isso nem em troca de participação, as pessoas que me conhecem sabem, e eu digo muito que você não precisa ter dinheiro para começar a investir ou para empreender, você precisa ter conhecimento e iniciativa, porque quando você tem iniciativa, você pede ajuda às pessoas, e as pessoas que investem em startups e pedem a minha ajuda, a minha orientação, eu sempre procuro destinar uma parte do meu tempo para isso, para entregar mentoria para essas pessoas, tá? Então, eu já investi em algumas startups, como o Bora Ler, que eu já citei, o Fala Síndico, a Find.me, que é uma empresa fundada aqui por nós, eu sou sócio fundador e hoje está em São Paulo, o Ser Notícia, o Com Desconto e algumas outras. Então, quando eu falo em arriscar a própria pele, em fazer, né? Mais importante do que falar é fazer, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Nem sempre esses projetos são bem sucedidos do ponto de vista financeiro. É importante que você consiga focar naqueles que dão certo, tá? Então, nesse aspecto, eu queria destacar isso. Eu vou deixar aqui uma dica de livro para vocês. Quando eu falo que estou fazendo muita coisa, nem sempre isso é positivo, tá, pessoal? E essa tem sido uma luta constante na minha vida, tentar ser essencialista. Anota aí uma dica de livro, Essencialismo. Um livro importantíssimo que me fez refletir bastante sobre dedicar meu tempo àquilo que é essencial. E eu venho tentando fazer isso, tá? Eu venho tentando reduzir um pouco as tarefas e focar naquilo que é essencial na minha vida. Então anotem aí essa dica de livro, Essencialismo, tá? Agora tem algo, um insight importante que eu vou deixar agora para você. Isso de fato, desculpa, mudou a minha vida, que são as conexões, o networking. Eu falo, tem uma palestra minha que eu falo sobre o poder das conexões. Eu não estou com um slide aqui, mas quando eu falo sobre o poder das conexões, eu costumo destrinchar o que significou o networking na minha vida.
nessa minha trajetória nos últimos 10 anos. Eu falo como as conexões certas podem te levar para lugares extraordinários, tá bom? Eu falo sobre técnicas de network, ensino isso, mas eu ensino baseado no que eu aprendi estudando, lendo livros, e também no que eu pratico no meu dia a dia já há vários anos e dá certo, e vem dando certo. E aqui, anota outra dica de livro aí, o livro Dar e Receber, do Adam Grant, que é um livro que fala exatamente sobre doação, sobre você se conectar, fazer as conexões certas, com as pessoas certas, com os objetivos certos, com o propósito certo. Eu digo muito que a conexão verdadeira, ela existe quando você tem um alinhamento de propósito com quem você está conectando. Existem alguns tipos de pessoas, pessoas doadoras e pessoas receptoras, que só fazem sugar. Existem também aquelas intermediárias, que são pessoas que dosam uma relação, né? Os empreendedores mais bem-sucedidos do mundo são pessoas doadoras, pessoas que se doam, acima de tudo, sem pedir nada em troca, tá? Isso não quer dizer que os sugadores, pessoas que só sugam favores, não sejam bem-sucedidos. São. Muitos deles ficam ricos, milionários, bilionários, mas eles nunca conseguem adquirir a admiração como um grande empreendedor. Os grandes empreendedores, eles são, de certa forma, doadores, tá? Preste atenção nisso. Então, eu costumo me policiar para ser um doador, para estar sempre fazendo pelos outros, aconselhando, entregando, porque o universo traz de volta para você, tá? Quando você só quer sugar e receber, você vai perceber que o teu crescimento não vai ser tão reconhecido dessa forma. E há as pessoas que fazem a doação, mas sempre cobram para receber, ficam ali contrabalançando. Essas pessoas, os estudos dizem que elas são medianas, certo? Então, eu falo muito sobre conexões certas, e há técnicas para você se conectar com as pessoas. Eu digo muito que você consegue se conectar com quem você quiser na vida, tá? Você está sempre, no máximo, a 6 passos de alguém. Por exemplo, se você quer se conectar com Barack Obama, então, você certamente conhecerá alguém, que conhecerá alguém, que conhecerá alguém, que conhecerá alguém, que conhecerá Barack Obama, tá? Eu estou dando aqui um exemplo. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu na minha vida. Eu precisava de uma audiência com o Guilherme Benchimol, da XP, e eu tinha um amigo que era muito próximo do Guilherme Benchimol. Então, eu conversei com esse meu amigo, e meu amigo disse, pode deixar, Jean, eu conheço o trabalho que você faz para o ecossistema empreendedor do Rio Grande do Norte, eu vou te levar até o Guilherme Benchimol. Então, esse meu amigo, me referendou para o Guilherme, disse, Guilherme, você precisa receber um amigo meu, um grande empreendedor que faz um evento para 5.000 pessoas, e ele tem um assunto para falar com você importante. E eu fui recebido pelo Guilherme, eu entreguei meu livro para ele entregou o livro dele para mim, e a gente trocou ideias, era para ser um encontro de 20 minutos, durou 1 hora, foi excelente, eu conectei com o Guilherme, e, foi maravilhoso. Algumas observações. Primeiro, esse é o melhor tipo de conexão, quando alguém referenda você, tá? Quando alguém te referenda. Você é referenciado, o cara me levou para o Guilherme, dizendo que eu era um empreendedor e o que eu fazia. Isso é importantíssimo, tá? Você ser referenciado. É melhor do que você chegar e tentar ligar para o cara, vai ser mais difícil. Se você é referenciado, ok. Segunda coisa, quem me referenciou é um cara que confia em mim. Confiança, tá? Confiança e o cara confia em mim, confia na minha reputação. Terceira coisa, eu não ia decepcionar esse meu amigo que me conectou ao Guilherme. Eu não ia levar para o Guilherme um assunto que não fosse interessante para o próprio Guilherme. Eu não podia queimar essa etapa, essa oportunidade. Eu não podia perder a chance de conectar, e inclusive não podia decepcionar o meu amigo que me apresentou ao Guilherme. Então, o que eu levei para o Guilherme foi um assunto que interessava ao próprio Guilherme. Então, foi uma conversa interessante e me colocando à disposição para que eu pudesse ajudar a ele desenvolver os projetos dele usando o universo que eu poderia oferecer para ele. Então, aí você já muda de figura. Diferente de eu chegar no Guilherme querendo me aproveitar de algo dele. Não sei se você consegue me compreender a diferença disso.
E, certamente, vocês podem acreditar que eu já fiz algo por esse meu amigo relevante que me levou para o Guilherme. Lembra aquilo que eu falei de você ser doador? Então, eu sou doador e eu já fiz vários gestos com esse meu amigo. Quando eu precisei dele, ele me levou e fez por onde e deu super certo, tá? Isso aconteceu com o Guilherme, aconteceu com vários outros, porque muita gente me pergunta, como é que você consegue conectar? Essa é uma das formas, quando você é referendado. E eu posso contar aqui inúmeras histórias de como eu conectei com muita gente, como eu criei conexões importantes com nomes que hoje eu considero amigos, como João Kepler, o maior investidor de startups do Brasil, como os Shark Tanks, Camila Farani e Caíto Maia, como o Rick Chester, o Ben Zura, Augusto Cury, Ricardo Amorim, economista, Paulo Vieira, o Conrado Adolfo e muitos outros que eu convivo com eles no dia a dia, o Tiago Negro, tá? Então, esse é um insight importante para vocês. Pessoal, para construir qualquer empreendimento, eu já vou mudar aqui um pouco do foco, vou falar sobre time. Você precisa ter um time comprometido. Ao meu redor, ninguém conquista nada sozinho. Eu tenho pessoas comprometidas, eu tenho profissionais competentes, eu tenho pessoas que acreditam no meu sonho junto, porque sozinho ninguém consegue nada, tá? Então, tem um ditado que diz que se você quer ir rápido, você pode ir sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, é importante você ter um time comprometido e você valorizar esse time, porque sozinho ninguém faz absolutamente nada. Isso pode parecer simples, mas não é. É muito importante que você observe isso, tá? Existem 4 fatores que eu considero fundamentais para qualquer empreendimento, para qualquer empreendedor também, que são gestão, você precisa entender de gestão, dinheiro, investimento, você precisa entender de investimento, vendas e marketing digital. Se você não gostar desses 4 temas, é melhor você não empreender. Tá? Você pode até empreender, pode até dar certo, mas você precisa de pessoas que entendam dessas coisas. Gestão, dinheiro, investimento, vendas e marketing digital de uma forma geral. Sobre gestão, eu confesso a vocês que eu mesmo passei a mergulhar profundamente na gestão, porque eu sou um cara mais de comunicação, de marketing e de vendas. Mas essa crise, essa pandemia me fez mergulhar profundamente na gestão, até para poder salvar os meus empreendimentos, até para poder salvar as pessoas que estavam comigo. E acho que com todo mundo foi assim, a gente entendeu melhor a nossa máquina, o nosso negócio, a gestão do nosso negócio. E aí, quem foi para dentro teve que cortar custos, teve que estabelecer novas estratégias comerciais, teve que renegociar com o fornecedor, renegociar tributos, reduzir quando era necessário o quadro de funcionários, estabelecer parcerias, injetar capital, pegar dinheiro, aderir às medidas do governo e diversas outras ferramentas que você precisa estar atento com pessoas que conheçam disso para que você possa se adaptar ao momento, tá? Outra coisa importante, eu falei isso aí na gestão, tá? Outra coisa é sobre dinheiro. Você precisa entender de dinheiro. E eu comecei a estudar muito nos últimos anos sobre dinheiro, tipo de investimento, o que é receita, o que é despesa, como você pode aplicar seu dinheiro, quais são as formas de investimento, né? No Fórum Negócios agora, que a gente lançou agora, lançamos essa semana, você vai, por exemplo, poder aprender sobre mercado de capitais, como investir na bolsa de forma prática. Você vai poder aprender sobre mercado alternativo, investimento em crowdfunding, como você comprar ações de empresas numa bolsa de crowdfunding, né, de plataforma alternativa de investimentos. Você vai entender de criptomoedas, você vai entender de lucrar com crédito, você vai entender sobre o universo financeiro, e daquilo ali você vai poder se identificar
para qual nicho você pode seguir, mas é importante você saber cuidar bem do seu dinheiro, certo? Vamos falar de vendas. Vendas você precisa dominar, tá? Porque vendas é tudo, principalmente agora no retorno pós-pandemia. Quem tiver melhor posicionado, vendendo melhor, vai aproveitar a retomada econômica. Uma coisa que eu digo muito para minha equipe é o seguinte: nunca diminua uma meta. Eu prefiro colocar uma meta lá em cima, ousada, para que a gente sempre olhe para ela, mesmo que ela às vezes pareça quase impossível conquistar. Então você estabelece uma meta muito ousada. É melhor do que você ter uma meta fácil de bater, tá? Dica para você. Venda com base em informação. Tem um pipeline de vendas, tem um gráfico, tenha números e tem essas informações do que você está fazendo. Esteja abastecendo sempre o seu pipeline, o seu pipe drive com essas informações, tá? Constantemente abastecendo esse pipe drive, isso é fundamental. Você precisa ter um super comprometimento. Se você não tiver um super comprometimento para o teu resultado de vendas, você não vai conseguir decolar. Tanto você como sua equipe tem que estar super comprometido. Você precisa economizar dinheiro e gastar o dobro de energia. E construir um funil de vendas ativo. O que é um funil de vendas ativo? É você usar todas as estratégias possíveis para você abastecer o teu funil todos os dias, teus vendedores terem todos os dias telefones e e-mails para ficarem ligando e performando, tá? E aí, se você for para o Fórum Negócios esse ano, você vai aprender a trabalhar com inbound marketing. O que é inbound marketing? É aquele trabalho de marketing intenso e constante, onde você vai se comunicar com as pessoas para, num determinado momento, você vender para elas, tá? Você vai poder captar esse lead online usando estratégias de marketing digital com inbound marketing. Você vai aprender sobre outbound e vai conhecer as ferramentas disso, que é captar leads e fazer ligações. Você vai aprender a vender e a construir a sua máquina de vendas recorrente. Isso tudo nós vamos apresentar no Fórum Negócios, que é gratuito esse ano, com a participação de vários nomes nacionais, e eu recomendo muito que você vá lá fazer a sua inscrição, tá? Então, sobre vendas é isso. Eu falei sobre gestão, sobre venda, marketing digital, você precisa entender. Você precisa entender de copyright, você precisa entender de tráfego, você precisa entender de assessoria de imprensa, você precisa saber um pouco de cada coisa e ter especialistas ao seu lado que te ajudem a conduzir nessa sua jornada, tá? E aí, no Fórum Negócios, nós vamos ter tudo isso e por isso você não pode deixar de participar. Por último, pessoal, eu queria falar aqui um pouco sobre liderança antifrágil, né? Eu falei antes, e eu quero dizer para vocês, se você é empreendedor, você precisa ter sempre em mente que você precisa ser realmente paranoico ali com tudo isso que eu falei, com os números da gestão, com mexer com dinheiro, com como vão suas vendas, com o teu marketing digital, com a tua comunicação, com as conexões certas para o teu negócio se desenvolver, entendendo se o teu negócio é propício para o crescimento naquele momento. Você precisa utilizar o medo como combustível. O medo não pode lhe paralisar, o medo precisa ter combustível para a sua ação. Existem obstáculos no caminho e você vai se decepcionar algumas vezes, mas você precisa suportar a dor, e essa dor vai te ensinar muita coisa, tá? Eu quero dizer que nesta crise eu aprendi muito. Eu costumava dizer nas minhas lives e palestras que a crise é a maior escola da adversidade e que o problema não está na crise, nem na falta de dinheiro, nem nas pessoas, nem nas empresas. O problema sempre está na nossa mente. O problema sempre está na nossa mente. Então, se você mudar a tua mente, você vai ter uma interpretação diferente. E eu costumo ser assim, encorajar as pessoas a sonhar alto, a pensar grande e a executar dessa forma. Com essa mensagem, eu queria reforçar o convite para que vocês participem do Fórum Negócios esse ano. Nós vamos fazer uma experiência 100% online, com estandes, ferramentas, com benefícios para vocês.
com gratuidade em diversas plataformas. Nós vamos mostrar quais são as plataformas de mercado de gestão, de marketing digital, de vendas. Nós teremos grandes palestrantes como Luiz Helena Trajano, como Luciano Huck e muitos outros. Nós teremos informações e treinamentos práticos sobre investimentos. Quem quiser sair de lá já começando a investir vai ter essa oportunidade. E eu só posso assegurar que nossa equipe, nosso time está trabalhando imensamente todos os dias para que você tenha mais uma experiência incrível, um evento que esse ano será, sim, 100% online, mas nem por isso menos impactante do que as edições anteriores, porque esse é o nosso compromisso, esse é o nosso propósito maior. Nós dormimos e acordamos pensando nisso, em como condensar o melhor conteúdo, como impactar você, como de alguma forma te motivar para que você tenha a atitude de se transformar. A transformação, ela depende da sua atitude. Primeiro de buscar a informação, depois de tomar a decisão de realizar aquilo que você tanto sonha. Com essa mensagem eu encerro, agradecendo novamente ao Sebrae, parabenizando aos gestores desse evento, a toda a equipe, corpo técnico do Sebrae, tá? E me deixando também à disposição meus contatos, os contatos do Fórum Negócios. Nós temos espaços para as empresas participarem, stands na revista, no podcast, e vamos fazer o maior clube, a maior comunidade de empreendedorismo do Brasil, o Fórum Negócios, em parceria com o Sebrae, e todos vocês, nós vamos construir algo nunca antes visto, que a tecnologia e esse momento de distanciamento proporcionou para que nós nos uníssemos nesse mesmo propósito de incentivar o empreendedorismo como o maior agente transformador, não somente do nosso estado, mas do Brasil, tá? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e que vocês tenham muita sabedoria para conduzir e conquistar o sucesso que tanto merecem.